Olá pessoal, salve Maria Santíssima, que o amor da Virgem Maria e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui para vocês, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no verso de número 1 em diante. Está escrito assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Pois bem, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de Maria Virgem, a nossa mãe, a nossa rainha. E ele cresceu com ela. Ele viveu um longo tempo com a Virgem Maria. Ele saiu da casa da tua mãe com aproximadamente 30 anos de idade, né? Nós não sabemos até quanto tempo que Jesus viveu com seu pai adotivo, né, São José. A última passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve com seu pai adotivo foi lá quando ele se perdeu lá em Jerusalém, né, na festa da Páscoa, quando ele se encontrava com 12 anos de idade. A partir deste momento, a Bíblia já não mais relata sobre São José, né? E a Virgem Maria, com Jesus, vive muitos anos juntos. E quando ele começa a sua vida pública com mais ou menos 30 anos de idade, aí ele sai da casa da sua mãe, ele reúne os discípulos, ele convoca os discípulos, porque a partir daí ele tem uma missão, né? A missão que Deus o desempenhou, né? Na verdade, a missão dele já começou no ventre da Virgem Maria, né? Mas ele só começa a convocar os discípulos porque, pela sociedade judaica, por aquela cultura, só poderia ser mestre, só poderia instruir outras pessoas a partir dos 30 anos, né? Só assim que ia ter moral, digamos assim, ter uma determinada credibilidade, né? E Jesus faz seu primeiro milagre em uma festa de casamento lá nas bodas de Caná da Galileia, transformando água em vinho. Aliás, foi até um pedido da tua mãe. Nem era hora dele ainda, mas ele obedeceu a tua mãe, né? Ele convoca homens, discípulos, para instruir no caminho do Senhor, porque ele tinha uma grande missão para cada um deles, né? Tinha uma grande jornada para cada um deles, né? Jesus faz milagres, Jesus faz prodígios, faz maravilhas, né? E exorta aqueles discípulos, né? Ensina eles qual o caminho para chegar ao céu, qual é o jeito que se deve viver para bem agradar o coração de Deus,
né? E ele fica mais ou menos 3 anos e meio com seus discípulos. Ali já no final da sua vida, ele é crucificado, né? Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata, o trai, né? Revela aonde Jesus está. E os soldados vão lá, pegam ele, batem nele, espancam ele, né? E ele aceita tudo isso de bom grado. Ele não reage. Ele permanece em silêncio, como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro, né? Porque foi o preço que o inimigo, a antiga serpente Satanás, cobrou para nos libertar do pecado original de Adão e Eva, né? Pelo teu preciosíssimo sangue nós fomos libertos. Agora nós temos a possibilidade de um dia ir para o céu. Ele pagou um alto preço por nós, né? Mas o maior preço que ele pagou por nós não foi a questão de ser espancado, de ser humilhado, nu, né? Insultado, crucificado, pregado no madeiro. Não. O maior preço que ele pagou por nós foi ter caído sobre ele todos os pecados da humanidade. O meu pecado, o teu pecado, todos os pecados da humanidade. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é extremamente puro. O nosso Senhor Jesus Cristo é extremamente santo, né? Quando ele estava ali no jardim do Getsemane, né? Quando ele estava afligido, suando sangue, quando ele disse assim para o Pai em oração: Pai, se for da tua vontade, que tire de mim esse cálice, que eu não beba desse cálice, mas se for da tua vontade, que eu beba desse cálice. Ele não estava fazendo essa oração para que ele não viesse a apanhar, a ser pregado na cruz. Ele estava fazendo essa oração para que não viesse todos os pecados da humanidade sobre ele, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, né? Ele tem sentimentos, ele tem medo, ele se aflige, ele sente tristeza como nós, né? E além do mais, ele é extremamente santo, né? Ele é impossível pecar, né? Ele foi igual a nós a tudo, exceto no pecado, né? Imagina, um Deus que é extremamente santo, Jesus 3 vezes santo, vim sobre ele todos os pecados da humanidade, né? É isso que o afligia, é isso que fazia ele suar sangue, né? Mas ele aceita tudo isso, ele passa por tudo isso, porque ele queria nos libertar, né? E nos libertou. Ele estava com saudades de nós, ele queria nos ver, ele quer nos ver lá no céu, né? Ele mesmo disse: eu tenho preparado um lugar para vocês, né? Cabe a nós agora viver a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, ser fiel à Santa Igreja. Porque o mais difícil nosso Senhor Jesus Cristo já fez por nós, né? Ele instruiu-nos. Nós temos a instrução aqui, nós temos a verdade, nós temos o manual de instrução, o mapa para alcançar a santidade, consequentemente alcançar o céu, né? E não para por aí, ele morre, mas ele ressuscita no 3º dia, ele ressuscita dentre os mortos. E a palavra de Deus vai nos dizer que depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com seus discípulos, comendo e bebendo e falando
das coisas do reino de Deus. E ele vai mais além, ele diz assim, olha, não vos afastai de Jerusalém, mas esperai aí o cumprimento da promessa do meu Pai. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias, né? Qual o significado de não vos afastar de Jerusalém? É permanecer em oração, é permanecer em comunhão com Deus, suplicando o Espírito Santo de Deus. Depois de Jesus ter dito essas palavras, logo ele foi assunto ao céu, né? Mas ele deixou uma promessa: não vos afastai de Jerusalém, permanecei aí até que vós seja revestido do Espírito Santo. O Espírito Santo vos dará força. Nós sabemos que neste momento nós encontramos discípulos desmurecidos, né? Porque o seu mestre ia embora, né? Eles estavam com medo de pegarem eles também e fazerem o que fizeram com Jesus, espancar, pregar numa cruz, né? A morte mais dolorosa da época, né? Estava como aqueles discípulos estavam como ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor. Pelo menos é o que eles estavam se sentindo, né? O que estava sentindo no coração deles. Mas Jesus prometeu um paráclito. Jesus prometeu um consolador, né? Eles oram ali em Jerusalém para escolher um determinado companheiro, né? Para substituir o Judas Iscariotes, que se enforcou, né? E orando, por sorte, né? Deus escolhe, né? A sorte cai sobre Matias. Deus escolhe Matias. E a palavra de Deus vem nos dizer que 10 dias depois da assunção de Jesus, ali no templo em Jerusalém, está os discípulos e a Virgem Maria orando, clamando o Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo desce sobre aquele povo, né? E a palavra de Deus vai nos dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem, né? Existe um antes e um depois do Espírito, depois que esses homens receberam o Espírito Santo, né? Podemos dizer que antes de receber o Espírito Santo eram homens diferentes, né? E depois que receberam o Espírito Santo de Deus, foram homens novos, homens renovados pelo poder do Espírito Santo. Homens que estavam com medo de anunciar a palavra de Deus, com medo das consequências, com medo de levar o Evangelho para o mundo, mas depois que receberam o Espírito Santo, criaram coragem, né? Foram ungidos pelo poder do Espírito Santo, né? Começaram a falar com voz forte, com autoridade. As pessoas que ouviam a pregação daqueles discípulos se encantavam, seus corações ardiam e estavam loucos, no bom sentido da palavra, ansiando para conhecer esse Jesus. Quem é esse Jesus que eles falam com tanto amor, com tanta autoridade, né? Para vocês terem uma ideia, Pedro, poucos dias antes, tinha negado Jesus 3 vezes. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo, só na sua primeira pregação, ele converte quase 3.000 homens. Não por mérito dele, mas pelo Espírito Santo de Deus que estava nele, que habitava nele. Agora eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
Independentemente da situação que você esteja vivendo, talvez você está triste, talvez você está com depressão, talvez você está desmorecido por conta de alguma coisa deu errado na tua vida, tu está desmotivado, está sem motivo para viver, você não está querendo seguir em frente. Eu tenho uma solução, eu tenho um remédio para este problema, é o Espírito Santo de Deus. Clame o Espírito Santo de Deus. Queira ser revestido do Espírito Santo, ou seja, queira ser batizado no Espírito Santo, né? Quando nós conhecemos o Espírito Santo, a nossa vida muda. A partir daí, nós assumimos uma nova conduta. Nós queremos viver os propósitos de Deus. Nós não queremos fazer mais a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque nós fomos feitos para isso. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que nós fomos feitos para amar a Deus, para servir a Deus e para adorar a Deus. E se nós estamos fazendo qualquer coisa que esteja fora disso, que não está seguindo uma linha paralela com isso, nós não estamos fazendo aquilo que nós fomos feitos para fazer, né? Aquilo que Deus nos criou, né? Nós nascemos com um propósito, mas nós só vamos bem cumprir esse propósito se nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos fracos, nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas que caem muito. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos fortes, nós somos mais que vencedores. Nós queremos ganhar o mundo para Cristo. Né? A partir de agora, nós não estamos mais nos preocupando conosco, com as nossas vontades carnais, mas com a vontade do Senhor, porque o Espírito Santo nos revestiu, né? Agora nós somos homens novos, nós queremos viver a santidade, nós ansiamos ardentemente alcançar o céu, nós queremos cada vez mais aprender os mistérios de Deus, os propósitos de Deus para nossas vidas. Agora nós queremos viver o propósito de Deus, né? Nós queremos ser homens novos, né? Para vocês terem uma ideia, Paulo e Silas, por exemplo, depois que apanhou pelo nome de Jesus Cristo, né, foram espancados, eles saíram sorrindo e glorificando, cantando a Deus por ter sido espancado, né, insultado pelo nome de Cristo. A partir daí foram homens renovados, homens cheios de alegria. O Espírito Santo nos dá alegria. O Espírito Santo é nosso advogado. O Espírito Santo é aquele que nos consola nos momentos que estamos tristes. Agora, no fim dos tempos, o inimigo está o tempo todo, sempre foi assim, mas agora mais do que nunca, o inimigo o tempo todo jogando seus dardos inflamáveis, suas sugestões malignas, para que nós venhamos desmorecer, para que nós caímos no pecado, para que nós desistimos da vida, para que nós chutamos o balde, né? Mas se nós estamos com o Espírito Santo, se nós clamarmos a presença do Espírito Santo, se nós pedirmos para que o Espírito Santo nos renove, nos oriente, nos norteia, pode vir Satanás, pode vir demônio, pode vir o que for. O exército todo americano contra você e o Espírito Santo é minoria. Com o Espírito Santo de Deus você é mais que vencedor. Nós precisamos do Espírito Santo, gente. O mundo que nós vivemos hoje é muito turbulento. Tem muitas dificuldades, tem muitas tribulações. Nós enfrentamos muitos desabonos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo de Deus nesta noite. Clame o Espírito Santo de Deus na tua casa, na tua família, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus ideais. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. A solução para o nosso Brasil é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso, você precisa. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos.
Nós temos que reconhecer que somos dependentes de Deus. Nós temos que abrir a porta e deixar o Espírito Santo habitar, né? Ele tem que fazer maravilhas em mim, mas ele só vai fazer quando eu me entregar para ele, quando eu abrir a porta para ele fazer maravilhas, prodígios, milagres, para ele me renovar, para ele me restaurar, para ele me fazer uma nova criatura segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado.